9. Eu quero que você preste bastante atenção. Ezequiel capítulo 9. Está escrito a partir do versículo 1. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Senhor Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, e não poupe o vosso olho, nem vos compadeceis, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Toma cada irmão, a cada irmã em tuas mãos e nos abençoa, Senhor. Nos ajude, fale conosco. Dá-nos força, Senhor. Unge-nos com o teu maravilhoso Espírito Santo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, fala conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, é impressionante, é muito bom, edificante a gente ler a palavra de Deus. Se você volta um capítulo antes do 9, isto é, o capítulo 8, você vai ver que Ezequiel dizendo: no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentaram diante de mim, e ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência do seu lombo, dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o aspecto de um resplendor como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estavam colocadas imagens de ciúme, que provoca o ciúme de Deus. É preciso a gente entender, você precisa voltar uma leitura toda deste capítulo, desses capítulos, para você se esforçar para entender o que
que a Bíblia está dizendo. Eu não vou entrar em pequenos detalhes, mas eu quero exatamente nesta noite enfatizar aqui. Eu quero que você pense que você e eu precisamos de ter um sinal de Deus em nós. Nós precisamos ter algo que nem todo mundo não tem. Você precisa ter uma marca de Deus, um selo de Deus, um sinal de Deus, para que realmente você esteja protegido e seguro. Amém? Amém. Então, meus irmãos, é importante que você e eu possamos alcançar essa misericórdia de Deus. Vocês lembram que uns tempos atrás aqui eu preguei sobre o selo de Deus, né? Permanece firme. Melhor, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus. E se aparta da iniquidade todos aqueles que professam o seu nome. Mais do que vir à igreja, estar na igreja, pertencer ao rol de membro da igreja, ou assistir culto, você precisa deixar Cristo entrar no seu coração, na sua alma. Você precisa estar na igreja, mas você precisa dar lugar para que Jesus habite em você. Amém. Porque pode acontecer da pessoa estar na igreja, mas Cristo não está habitando nele. É importante que a gente preste atenção em Romanos 8, que diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus. Então, mais do que estar na igreja, você precisa estar em Cristo. E Cristo precisa estar em você. Se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E a Bíblia diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Voltando aqui para o livro de Ezequiel, pensa que coisa que dá para você imaginar, que coisa impressionante. O homem de Deus, Ezequiel, ele era sacerdote da família de Levi. Ele era profeta, mas era da família sacerdotal. E esse homem estava na Babilônia. Lembra que os assírios levaram a parte norte de Israel em cativeiro em 721 antes de Cristo. E quando foi no ano 605, por aí afora, Judá também foi levado em cativeiro, porque o juízo de Deus caiu. Deus entrou em julgamento contra a nação, pelo fato deles terem abandonado Deus, virado as costas para Deus e voltado para as obras daqueles que habitavam próximo deles, os habitantes de Canaã, que Deus falou: não faça aliança com eles, não dê suas filhas a ele em casamento, e nem tome as filhas dele, nem os filhos, não faça aliança, porque eles serão para vocês laços. Outro dia eu ouvi o pastor Cláudio Duarte falando, e ele disse assim: olha, quem é espírita, casa com espírita. Quem é macumbeiro, procura um macumbeiro em casa. Quem é católico, casa com católico. Mas quem é crente, casa com crente. Agora eu já ouvi um ditado assim: quem casa com o filho do diabo vai ter problema com o sogro. É quando as pessoas encostam as palavras, os conselhos de Deus, e começam a estabelecer o seu próprio querer, a sua própria vontade.
Nós precisamos nos submeter a Deus. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitar é você se colocar numa posição de submissão. É você reconhecer a soberania de Deus, que Deus é o dono de tudo, que Ele é soberano. Ele faz de nós aquilo que Ele bem entender. Eu sou barro e você também, e Ele é o oleiro. Nós temos que nos entregar completamente e totalmente ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. E ali estava Ezequiel sentado ali, quem sabe, batendo um papo com os anciãos de Israel. Os anciãos ali ouvindo, trocando ideia. E de repente o Espírito de Deus vem sobre ele e pega ele pelo cabelo. E ele disse que ficou entre os céus e a terra. Naquela época não tinha avião, mas o Espírito de Deus não tem dificuldade, porque nenhuma tecnologia surpreende a Deus. Aleluia. Deus pegou ele, levou ele lá em Jerusalém, colocou ele lá e falou: vê aí o que é que estão fazendo. Deus, quando Ele vai entrar em juízo com uma nação, com uma pessoa, com um povo, Ele sempre mostra o porquê que Ele vai estar fazendo aquilo. É porque as pessoas chegaram a um limite que não poderia, eles ultrapassaram um limite que não poderia ultrapassar. Nós não devemos brincar com a longanimidade de Deus. Deus é longânimo, mas o pecado não ficará impune diante de Deus. Cada um vai receber de Deus aquilo que anda fazendo. Se você faz, você tem o que receber. Mas se você não faz, você não tem nada. Então, na igreja, você não pode apenas ir à igreja. Você precisa ter uma participação ativa. Amém? Amém? Você precisa estar envolvido com as coisas de Deus. E olha o que Deus disse. Disse-me, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que estão fazendo aqui. Entrei e olhei que toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintado na parede em todo redor, e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espécie de nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É preciso tomar cuidado, porque é assim que acontece com o crente que desvia da presença de Deus. Eles questionam o pastor, eles se opõem ao que é ensinado, se levanta contra, e eles falam, Deus não está vendo, Deus não é assim que Deus vai agir. Muitas pessoas saem da igreja, sabe por quê? Exatamente quando eles acham que sabem mais do que o pastor. Aí quando ele chega a tal ponto, eu já tenho opinião formada. Mas é o contrário que a Bíblia diz. Obedecei, lá em Hebreus, os vossos guias, homens de Deus de verdade, que velam pelas vossas almas. Muitas vezes há palavras aqui que a gente fala que não agrada as pessoas.
Mas eu não estou aqui para falar tudo o que você gostaria e quer ouvir. Eu preciso falar aquilo que você precisa ouvir. Se as coisas não estão dando certo para você, ou mesmo se estiver dando certo, mas você estiver agindo errado, cuidado. Você não sabe por quanto tempo essa tolerância de Deus vai continuar. E tem outra coisa, as pessoas procuram fazer coisas erradas nas trevas. Você já notou que coisas que se fazem que são reprováveis, as pessoas não querem, não têm coragem de chegar e contar, e não querem que as pessoas saibam. Mas tem uma coisa: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Amém, Jesus, é verdade. Contemplando os bons e os maus. Não existe nenhum pecado oculto aos olhos de Deus. Você pode esconder do pastor, mas não esconde de Deus. Deus está vendo. É preciso temer a Deus, não temer ao pastor. Temer a Deus será o suficiente. Quando você estiver na plena obediência, o pastor vai estar tranquilo. Ele vai estar tão tranquilo que ele vai dizer: este irmão Jesus salvou. Aleluia. Este é o salvo. Amém? Aleluia. Então Deus estava para entrar em juízo contra a nação, a cidade de Jerusalém. E Deus leva o seu profeta e fala aqui: olha o que está acontecendo aqui. Olha pelo buraco, entra aqui, vê como as escondidas, as ocultas, esses ancião, meu irmão, líderes, era homens de Deus, era um príncipe, vamos dizer assim, de posição elevada, mas lá nas ocultas, eles estavam fazendo coisa, e os olhos de Deus estavam vendo. Amém. Eles achavam que ninguém via, mas Deus estava vendo. Está vendo, filho do homem? Aí foi aonde Deus virou, pegou Ezequiel e gritou aos ouvidos dele: fazei chegar os intendentes. Intendente é do tipo administradores, que governava, que administrava, eram pessoas, eram autoridades. Quem sabe, né, se eram anjos de Deus, que estavam ali, que eram responsáveis por vigiar e fiscalizar aquela cidade. Meu irmão, tem anjo de Deus aqui que fiscaliza essa igreja. De repente eles são os intendentes, estão sempre aqui. A Bíblia diz lá em Pedro, olha, eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz lá em Pedro capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, louvado seja Deus. Veja aqui, 1 Pedro capítulo 4, e verso 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? Você prestou atenção? Amém. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu te pergunto, você é um crente, não é? Amém. Você pertence à igreja? Pertence? Amém. Amém, maravilha. E você obedece ao Evangelho? É isso que importa. Amém. Porque lá em Timóteo diz assim, que o Senhor virá como chama de fogo, executar a vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo aqui, meu irmão, balança aí, trema diante de Deus, porque a Bíblia está dizendo aqui que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Amém. Verdade. Deus chama o intendente e diz assim: se posicione, cada um com as suas armas destruidoras, suas armas de matança.
Mas aí a Bíblia nos mostra a misericórdia de Deus. Deus vira e diz assim: vem um homem de linho, um tinteiro, a cinta, e Deus fala com ele assim: passa adiante, vai na frente, vocês aí aguardam. Na hora que eu der a ordem, vocês vão fazer o seu serviço. Aleluia, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Amém. Se nós temos falhado com Deus, pecado contra o Evangelho, errado contra o Evangelho, você tem que ser crente não só dentro da igreja, mas fora, na rua, na casa, na escola, onde você for. Ser crente só dentro. Tem gente que vem na igreja, só põe roupinha direito para vir na igreja, mas em outro lugar ele fala assim: o pastor não está vendo. Está errado. Nossa vida tem que ser uma carta colocada na mesa para o nosso Deus. Verdade. Amém. Aleluia. Agora veja bem, Deus fala com o homem de linho, falou com ele assim: passa na frente e marca quem? Marca com um sinal. Quem? Aquelas pessoas que gemem, que não concorda com as abominações que é praticada dentro da cidade. Deus conhece quem é sincero, quem serve a Ele, quem é fiel, e Deus conhece o hipócrita, o fingido, Amém. que não é crente, que faz de conta. Honra a Deus, meu irmão. Glória. Isso será a prova que você serve ao Senhor. Você professa uma fé. Mais do que professar, você precisa fazer essa sua fé, transformar ela num estilo de vida. Eis aí, esse irmão é diferente, essa irmã é diferente, essa pessoa tem brilho, tem o brilho de Deus na vida dele. Aleluia. Aqueles que não concordavam com as coisas erradas que se cometiam no meio de Jerusalém, todos eles, aquele homem de Deus, eu acredito que é um anjo, que chegou lá e marcou com um sinal. Marcou. Aí quando chegou o último, ele chega e fala assim: pronto, Senhor, está feito. Aí Deus dá ordem aos intendentes, fala assim: vai vocês agora e entra primeiro no templo, passa lá e começa a matando o mais velho, jovem, homens e mulheres. Não tenha compaixão de ninguém. Meu irmão, aproveita o tempo da misericórdia de Deus que é agora. Aproveita a graça de Deus que é agora, porque Deus está sendo longânimo, está sendo misericordioso. Deus está te dando tempo e me dando tempo, para que eu e você possamos consertar a nossa vida diante de Deus e colocar-nos na posição e da maneira que Deus quer. Primeiro ponto, você precisa abominar as coisas que Deus abomina. Oh, aleluia. Aleluia. Você não pode ser atraído pela mesa de Satanás. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e tudo que é bolado, que é feito lá, exatamente, não é por acaso, tem um propósito: minar a sua fé, destruir a sua fé, desfocar você, e ainda que ninguém está vendo, lembra, Deus está vendo. Os homens passaram, mataram todo mundo, mas Deus falou: aquele que tiver o sinal, esses aí vocês não tocam. Lembra lá no Egito? Desce uma praga. Deus fala: mata o cordeiro, pega do sangue, põe nas ombreiras da porta, na verga. E Deus alertou: fala com eles, com a família, ninguém saia da casa, porque se o anjo da morte pegar eles na rua, não vai adiantar o sangue que está lá na porta. Irmão, não saia da presença de Deus. Se é crente, na sua casa, na sua família, tem o sangue de Jesus. A igreja é a casa. Aqui tem o sangue de Jesus. Permaneça dentro da igreja. Não seja daquele que apenas frequenta a igreja. Faça parte da igreja. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. O anjo da morte passou, todo mundo
monte morreu em cada casa dos egípcios, desde Faraó até o servo, todo mundo morreu. Morreu o filho mais velho. Mas na casa de Israel, ninguém morreu. Todos os primogênitos foram poupados. Todos os primogênitos foram protegidos, foram guardados. Sabe por quê? Tinha um sinal do sangue. Na época que Ezequiel tinha um sinal que marcava, que diferenciava, que separava os que eram fiéis a Deus, os que não entregavam a sua alma ao engano, os que não concordavam. Lembra de Ló? A Bíblia diz que ele ia para a porta da cidade de Sodoma e ele afligia a sua alma, ou seja, ele não concordava com o que a cidade fazia. Olha para Noé, todas as pessoas da época corromperam-se, foram influenciados pela corrupção que agia lá fora no mundo, mas Noé, ele manteve uma postura. Irmão, Deus não está pedindo muito de nós, não. Deus não está pedindo de você coisa que você não pode fazer, não. É só você abrir o coração e colocar dentro de você propósito. Você colocar dentro de você propósito. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Deus.